Galerinha do cursinho, tudo bem? Então, estamos aí nessa situação inusitada do vírus, né? A gente já meio que tinha uma noção que teríamos dificuldades aí com essa situação, mas vamos lá, a gente não para aqui, a gente vai dando os nossos pulos para fazer aí um melhor atendimento para vocês. Galera, vocês lembram que a gente tinha feito a aula 1, 2 e 3, que seria coordenadas geográficas e sistema solar. Depois nós pulamos a aula 4, fizemos a aula 5, 6 e 7, que seria cartografia. Ficou faltando para terminar essa aula, a gente ficou faltando aí a questão, tá certo, do fuso horário, dos fuso horários, né, fuso horário mundo, fuso horário Brasil, e ficou faltando para a gente a questão daquela aula de gráficos, que é apenas observar gráficos que são usados aí no cotidiano da geografia. Tudo bem, gente? Então ficou faltando 2 aulas para a gente aí, para a gente encerrar o conteúdo de geografia. Então hoje a gente vai ver um desses conteúdos que está faltando para terminar a apostila 1, tá certo? Que seria a aula 4, tudo bem, pessoal? Ficou faltando a aula 4 e a aula 8. Essa aula 4 é a aula de sistema, tá certo? De fuso horários, tá? Então tem algumas coisas que são fáceis, simples, fuso horário é fácil de fazer, dá um pouquinho de enche um pouquinho só para fazer as contas, mas é simples de fazer. Bom, gente, em sendo a Terra uma esfera, e essa esfera tendo 360 graus, né, ela leva 24 horas para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. A gente chama isso de movimento de rotação. Significa que cada fuso horário tem 15 graus de distância. Lembra de um detalhe, a gente não mede fuso horário, né, por uma questão de quilômetro, a gente mede por grau. Tá? E lembra de uma coisa, quando a gente fala de fuso horário, a gente está falando sempre de longitude, pessoal. Para fazer exercício de fuso horário, a gente sempre lembra de longitude. Latitude para isso não nos interessa, não serve para nada. Então cada fuso horário tem 15 graus de distância, ok, pessoal? Lembre-se, o meridiano de Greenwich é o marco 0 para isso. Para leste as horas aumentam, para oeste as horas vão diminuir. Greenwich é o marco 0 para isso. Sendo 0, tá certo? Você tem 0, tá certo? Para 180 para oeste, 0 para 180 para leste. Ou seja, você tem 12 horas de cada lado, fechando então 24 horas de fuso horário. Tudo bem, gente? Bom, na linha contrária à linha de Greenwich, né, que é o marco 0, né, lembrando, leste aumenta, oeste diminui, não esquece disso, por favor. Tá certo? Nós temos do outro lado a antípoda do meridiano de Greenwich, a chamada linha internacional da data, que é o dia que você troca de dia, porque quando você pega o meridiano de Greenwich, tá certo? O lado contrário chama-se linha internacional da data e a gente troca de dia, não vai esquecer disso aí. Também é um movimento, uma ideia simples por causa do movimento de rotação da Terra. Tudo bem, gente? Bom, segundo ponto que você não pode esquecer, que é a questão do fuso horário brasileiro. O Brasil apresenta 4 fusos pela sua grande distância no sentido leste-oeste. O Brasil é muito grande no sentido de leste-oeste mesmo. E um detalhe, pessoal, quando a gente olha o Brasil, o Brasil, por estar a oeste de meridiano de Greenwich, então para o Brasil as horas vão diminuir sempre, em relação a Greenwich, as horas sempre vão diminuir para o Brasil, tá certo? O Brasil tem, né, inicia-se 2 horas a menos em relação a Greenwich, então é 2, 3, 4, 5 horas em relação a menos que Greenwich. Tudo bem, pessoal? Então, o Brasil já começa o seu fuso, tá certo? 2 horas menos em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Então é 2, 3, 4 e 5 os fusos horários do Brasil. Lembrando que a hora oficial do Brasil está no segundo fuso brasileiro, tá certo? Segundo fuso brasileiro, que está em 45 graus longitude, tá certo? Oeste. Bom, então o Brasil tem 4 fusos, oficialmente tem 4 fusos, e o Brasil deixou de adotar agora, dentro do governo Bolsonaro, o chamado horário de verão. O horário de verão ele era feito nos estados do centro-sul do Brasil, que é a região que mais consome energia elétrica, e dentro do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro tirou a questão do horário de verão. Já era para ter caído no governo Temer, o último ano do governo Temer já era para ter caído, mas o governo Bolsonaro, tá certo? No seu primeiro ano de governo, ele aboliu o chamado horário de verão. Ele aboliu pelo seguinte: o horário de verão ele tinha 2 funções. Primeiro, ele economiza energia, segundo, ele tira o horário de pico, porque o horário de pico é que todo mundo no final da tarde chega em casa e acende a luz, vai tomar banho, gasta-se muita energia.
Como o horário de pico no Brasil desceu, não é mais ali final da tarde, começo da noite, então o governo Bolsonaro não viu sentido, já que o horário de pico é no meio da tarde, né? É logo depois do almoço. Então não tinha mais sentido deixar o horário de verão. Então o governo Bolsonaro tirou, até porque ele achava que a economia de energia era muito pequena. Então está abolido o horário de verão no atual governo. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado.